Você acredita que você merece? Feche os olhos e reflita um pouquinho e pense: eu mereço? Um dos maiores desafios da maioria das pessoas é a crença de merecimento. Eu diria que a maioria das pessoas acaba tendo uma crença de não merecimento e por isso muitas vezes elas patinam na vida, não têm sucesso financeiro, sucesso nos negócios ou sucesso nos relacionamentos. E de onde vem essa crença de merecimento negativa? A maioria dos nossos problemas acaba vindo das crenças que a gente vai acumulando ao longo da vida, principalmente lá no início, quando a gente ainda é novo, a gente ainda é criança. E muitas delas estão vinculadas a julgamento. Você tem medo do julgamento dos outros? Porque uma das frases que a gente escuta muito quando é criança é: o que é que os outros vão pensar? Como se, na verdade, isso interessasse. Porque, na verdade, quando a gente caminha numa trilha, numa jornada da verdade, da transparência, de você ser você mesmo e ser autêntico, não tem por que pensar o que os outros vão pensar. Imagina uma criança brincando, dançando. Aqui agora está chovendo, hoje eu estava até com vontade de tomar uma chuva. Uma criança, ela faz de uma forma autêntica, ela é ela mesma. E muitas vezes as pessoas falam: menino, para de brincar, para de fazer isso, o que é que os outros vão pensar? Lógico, tem algumas crianças que são bem danadinhas, a gente tem que tomar algum cuidado, mas na maioria das vezes elas só estão sendo elas mesmas. E a pergunta é essa: crença de merecimento tem muito a ver com: você consegue ser você mesmo? Você mesmo? Porque muitas vezes, quando a gente está relacionando, interagindo com as outras pessoas, você está pensando em outra coisa e você responde uma mentira. Você responde algo que não é verdade para aquela pessoa, e a outra pessoa, com base naquilo que você falou, vai interpretar e tomar algumas decisões de relacionamento. E depois a gente reclama, a gente fala: nossa, eu não consigo as coisas na minha vida. Então, sobre crença de merecimento, eu diria que a gente tem duas vozes dentro da gente. Uma voz que fala: vai, que esse é o caminho. A gente tem uma voz que é a voz da intuição, uma voz que é do nosso eu superior, que fala que é por esse caminho. Eu, por exemplo, quando eu comecei com origami, eu tive dúvidas durante muitos anos. Hoje eu não tenho mais dúvidas, mas fazem 8 anos. E agora o origami se tornou o meu principal projeto. E além de eu conseguir gerar negócios com origami, algumas pessoas já estão vivendo de origami ou começando a ter a sua vida, da sua paixão pelo origami, por conta desse movimento que eu comecei. Então eu não posso mais parar. Então, gente, essa voz que fala para não ir é a voz da segurança. E é a mesma voz que é dos familiares, dos amigos mais próximos. E muitas vezes essa voz, ela está sim querendo te proteger. Porque a zona de conforto, se manter ali naquele caminho que todo mundo está fazendo, em geral, é o caminho da segurança. Isso não tem nenhum problema. O maior desafio é você perceber quando você realmente escutou uma voz que não é uma voz do ego. Porque muitas vezes eu escutei essa voz do ego. Quando eu tive agências digitais, eu escutei a voz do ego, da ganância, de querer ganhar dinheiro, de querer mostrar para os outros que eu era capaz, que eu era suficiente. E na verdade estava tudo aqui na minha cabeça, eu querendo provar para os outros que eu poderia ter um sucesso. E por isso eu tive agências digitais durante mais de uma década. E quando comecei a trabalhar com origami, tinha tudo para ser algo estranho, ganhar dinheiro com origami, como assim? Mas uma voz dizia: esse é o caminho. Então acho que uma coisa muito importante é encontrar o seu propósito, o seu sentido da vida, e o sentido da vida é de cada um. E quando você encontra esse sentido, você ganha essa força, você começa a ter uma crença de merecimento positiva, mas mesmo assim, você precisa equilibrar, porque às vezes você encontrou o que você realmente quer, mas fica aquela vozinha te puxando para baixo, dizendo que você não consegue. Então, um dos conselhos é você pensar: as pessoas que você vai mais aprender na vida são exatamente as pessoas que vão confrontar você. Porque as pessoas que te apoiam, que concordam com tudo que você diz, é gostoso. Mas na verdade as pessoas que mais te confrontam, te colocam um desafio. É como um personal trainer que desafia você a seguir em frente, a superar os seus limites.
Então presta atenção e percebe as pessoas que te desafiam. Muitas vezes elas vão ser as pessoas que vão te dar mais potência e te ajudar a superar essa crença de merecimento. Outra questão é ficar imune aos julgamentos dos outros. Márcio, como é que eu fico imune aos julgamentos dos outros? Uma das minhas práticas que eu tenho feito é meditação. Porque todo dia eu faço pelo menos 20 minutos de meditação com música, fica a sugestão. Quem quiser saber mais sobre como eu medito, pode me mandar uma mensagem. Mas se você medita só 5, 10 minutos, muitas vezes você não entra num estado mais profundo de meditação. Então a dica é meditar, porque nesses momentos você começa a ter uma clareza do caminho que você deve seguir. E você exercita essa voz mais poderosa, que é a voz do seu eu superior. Então, gente, quis gravar esse vídeo, já está anoitecendo aqui em Salvador. Eu vim passar uma semana aqui, ajudando a cuidar dos meus pais. E, curiosamente, semana passada eu estava no Parque da Aclimação, em São Paulo, também estava garoando, e também está garoando. E uma reflexão que fica é que a chuva é como lavar a alma. E muitas vezes o lavar a alma, o chorar, é quando a gente consegue colocar para fora aquilo que precisa ser colocado para fora. Eu tenho frequentado, como eu tenho falado, espaços de medicina da floresta, espaços, retiros espirituais. E cada vez que eu vou, eu consigo limpar mais aquelas coisas que a gente varreu embaixo do tapete. Essa é outra coisa muito importante. A gente sempre tem alguma coisa ali que está ali embaixo do tapete e a gente acha que não está. E a gente finge que não está. E uma das formas de você ter mais crença de merecimento é quando você consegue encarar as suas sombras. Porque você só consegue chegar na sua luz de verdade quanto mais você consegue encarar e superar as sombras. Porque você não ter consciência delas, elas vão permanecer ali. E o que eu tenho feito ao longo desses últimos anos é limpar essas sombras e tem sido uma jornada maravilhosa. Foi durante essa jornada que eu me conectei de verdade com Jesus Cristo, com a minha espiritualidade. E eu convido vocês a pensar nisso. Sem espiritualidade, não acredito hoje que a gente consiga desenvolver nosso máximo potencial. É como uma máxima, né, espírita, né? Sem caridade não há salvação. Sem espiritualidade, eu também acredito que dificilmente você vai ter uma salvação da sua alma. E a alma é quem tem os propósitos e os valores a cumprir aqui nesse pequeno espaço de tempo que a gente está aqui nessa jornada da Terra. Então é isso aí, pessoal. Crença de merecimento, quem quiser falar mais sobre o assunto, pode mandar mensagem. Aqui, depois eu faço algumas cenas aqui, quando tiver o quintal da minha mãe aqui mais clarinho. Mas agora eu quero mostrar aqui, ó. Aqui é um depósito. Aqui é um depósito da bagunça aqui, ó. As coisinhas aqui, as coisas mais antigas. Mas olha que interessante, aqui esse é um 3 em 1, gente. 3 em 1. Tinha um rádio, toca-disco e fita cassete. Isso daqui faz parte da minha memória afetiva de adolescente, aqui em Salvador. E tem um quadro aqui do meu pai. Meu pai é um leão, gente. Meu pai, toda vez que eu vou que eu frequento a medicina, meus retiros espirituais, eu me lembro desse quadro, que é um quadro de 66, eu nasci em 68, eu sempre lembro desse quadro no gabinete do meu pai, na antiga casa, aqui em Salvador. Mas eu lembro desse quadro junto com o leão. Então fica uma sugestão, no meu blog tem eu vou colocar aqui embaixo na descrição, tem um post que eu fiz, que eu coloquei esse quadro junto com o leão, que é uma imagem que me vem toda vez que eu faço o retiro espiritual. É isso aí, pessoal. E você? Comenta aqui o que você acha sobre esse tema crença de merecimento. Comenta aqui o que você achou mais legal desse vídeo. E lembre-se de compartilhar com seus amigos e se inscrever. Valeu!